Em mais um Enem Fica a Dica, a gente traz aqui alguns detalhes e informações preciosas para você, candidato, que vai realizar as provas no próximo mês de novembro. E hoje conversamos com a tutora universitária Joelma Ferraz para falar sobre muitas vezes o pesadelo aí dos candidatos, né? Idiomas estrangeiros. Nesse caso, o inglês especificamente. Joelma, fala um pouquinho para a gente sobre esse idioma que já está tão inserido, né, na cultura de um modo geral, por ser um idioma universal, disse, né, do inglês, e que alguns candidatos escolhem o inglês como o idioma estrangeiro a ser feito ali na prova. O que costuma ser cobrado aí na prova do Enem? Muito bem. Bom, o inglês, por ser uma língua um pouco mais familiarizada, muitos alunos optam por escolher esse idioma, o que é uma excelente opção, justamente por ter mais essa familiaridade. Então, o que vai ser cobrado na prova do Enem? Na verdade, são 5 questões de múltipla escolha e cada questão tem um texto. Então, esse texto pode ser o quê? Pode ser uma tirinha, pode ser um trecho de artigo de jornal, pode ser um poema, uma música, uma charge. Então, o aluno precisa estar atento ao que está pedindo nesses textos. Então, diferente de como nós éramos avaliados há alguns anos, né? Você vai ter mais atrelado aí a interpretação de texto do que a parte gramatical. Nesse caso, o vocabulário é muito importante, seria isso? Ótima pergunta. Na verdade, não vai ser tanto cobrado gramática, vai ser cobrado mais a interpretação do texto. Então, é importante o aluno focar no seu entendimento do texto. E ao responder a questão, primeiro ele deve ir ao enunciado. O enunciado vai estar em português e as perguntas também, as alternativas também estão em português. Somente o texto está em inglês, o que facilita bastante. Então, primeiro o aluno deve ir ao enunciado e ver o que está pedindo nesse enunciado. A partir do momento que ele sabe o que vai ser cobrado, ele pode ler o texto ali e encontrar essa resposta com a maior facilidade. Esse esquema aí de primeiro ler o que a questão demanda e depois procurar a resposta no texto é uma boa alternativa, então? É uma boa alternativa, porque o aluno já vai fazer uma leitura orientada. Só lembrando que o aluno tem muito pouco tempo para fazer essas questões. Não é? No total, nesse dia, ele vai fazer 90 questões. Então, ele vai fazer essas 5 questões de inglês, que não são de menor importância, porque o inglês para ele será um diferencial. Então, primeiro ele vai fazer aquela leitura dinâmica, que a gente chama de skimming, e aquele scanning, que como eles chamam, né, o scanning, que é escanear. Você vai fazer aquela leitura mais minuciosa, aquela mais detalhada, buscando a resposta para a sua questão. E aí, como você falou, que são vários tipos de textos possíveis, certamente tem alguns que demandam mais tempo, mais atenção, outros mais simples, com pequenas falas. Nesse sentido, alguma dica para que a atenção do candidato possa estar focada no momento de fazer a prova de idiomas? Justamente. Primeiro, o aluno é melhor que ele vá ao texto mais longo, quando você tem um pouco mais de energia. Então, você vai gastar mais energia. Tome seu tempo, use seu tempo e faça bem a questão. O tempo que você gastar nesse texto um pouco maior, você pode economizar na tirinha, por exemplo, ou em uma charge. A respeito do entendimento, compreensão aí desse texto, né, vocabulário. Muita gente fica presa ali em, essa palavra eu não conheço, como eu vou fazer se eu não tenho uma compreensão total e detalhada, né, desse texto, mas a ideia muitas vezes não é fazer uma tradução, e sim compreender a mensagem que está sendo passada. Seria isso? Justamente. Então, é muito importante o aluno não ficar parado ali naquela palavra que ele não entendeu. É importante buscar compreender a ideia geral do texto, do que o texto fala. E na hora de responder, ele vai ter maior oportunidade de responder, porque ele pode fazer, por exemplo, responder por eliminação. Então, as questões são muito inteligentes e você vai ter condição de responder essa questão. É claro que se o vocabulário também é muito importante, né? É uma das coisas mais importantes para a compreensão desses textos, deve ter algumas dicas aí para que o estudante adquira vocabulário ou melhore ainda mais seu vocabulário, além do beabá do livro, né? De estar ali o tempo todo procurando essa regra ou aquela. O que o estudante pode fazer para aumentar o vocabulário aí em inglês?
Muito bem. Bom, o estudante, como ele é totalmente tecnológico, passa bastante tempo na internet, em redes sociais, é importante ele usar isso em benefício próprio, aprendendo inglês, por exemplo, através de música, através de textos na internet. Tem muitas músicas com legenda, então acho que é uma excelente maneira de adquirir vocabulário. Então, você aí que está se preparando para a prova do Enem, se escolheu a opção inglês, né, na hora da língua estrangeira, já tem algumas dicas preciosas para melhorar o aprendizado nessa última fase aí, ficar mais tranquilo, assistindo um filminho, uma série, ouvindo músicas que possam também agregar ao seu conhecimento para no mês de novembro arrasar na prova de inglês. Quinta-feira tem mais Enem Fica a Dica para vocês, não percam!